Desde o início da civilização, o dinheiro sempre foi mais do que apenas um pedaço de metal, papel ou um número numa tela. Ele é um símbolo de poder, de controle e de dominação. Ao longo dos séculos, reis, imperadores, banqueiros e governos disputaram não apenas territórios, mas também o monopólio de quem controla a emissão e circulação da moeda. E agora, no século XXI, em meio a crises globais, inflação, recessão, colapsos de bancos e o avanço das tecnologias digitais, surge uma teoria que vem arrepiando multidões em diferentes cantos do mundo. A ideia de que estamos às portas de um reset financeiro global. Mas o que isso realmente significa? Seria apenas mais uma teoria da conspiração sem fundamento, ou estamos diante de uma manobra planejada por elites globais, destinada a redesenhar completamente o sistema econômico mundial, concentrando ainda mais poder nas mãos de poucos? Para entender o cenário atual, precisamos voltar algumas décadas. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1944, aconteceu o famoso Acordo de Bretton Woods, que estabeleceu o dólar americano como moeda de referência mundial, atrelado ao ouro. Esse sistema durou até 1971, quando o então presidente Richard Nixon declarou o fim da conversibilidade do dólar em ouro. A partir daí, o dinheiro deixou de ser lastreado em um bem físico e passou a ser fiduciário, ou seja, baseado apenas na confiança de que o governo garante seu valor. Foi nesse momento que os Estados Unidos consolidaram de vez sua supremacia financeira. Só que esse poder não veio sem um preço. Desde então, o mundo mergulhou em ciclos de crises financeiras, bolhas e recessões. A crise de 2008 é talvez o exemplo mais emblemático. Bancos quebrando, milhões de pessoas perdendo suas casas e empregos, enquanto instituições financeiras consideradas grandes demais para falir eram salvas com o dinheiro dos contribuintes. E é exatamente nesse ponto que muitos acreditam que se planta a semente do chamado reset global. De acordo com teóricos da conspiração, a crise de 2008 não foi apenas um acidente, mas um ensaio geral. Um teste para medir até onde a população aceitaria perder, sofrer e se adaptar, enquanto o sistema financeiro era reconfigurado nos bastidores. Essa visão ganha ainda mais força quando lembramos que após a pandemia de 2020, as economias do mundo inteiro ficaram ainda mais fragilizadas com dívidas públicas, recordes, desigualdade em níveis alarmantes e uma inflação que corrói o poder de compra das famílias. É nesse cenário que entra o conceito de The Great Reset, promovido pelo Fórum Econômico Mundial, organização que reúne líderes políticos, empresários e bilionários em Davos, na Suíça. Oficialmente, o Great Reset seria um plano para reconstruir a economia global de forma mais sustentável e inclusiva, repensando consumo, produção e formas de investimento. Mas para muitos críticos, essa narrativa é apenas a fachada de um projeto muito mais sombrio. Segundo essas interpretações, o reset seria na prática um plano para quebrar de vez o sistema atual, gerando um colapso proposital que permitiria a implantação de uma nova ordem econômica, baseada em moedas digitais de bancos centrais, as chamadas CBDCs. Diferente das criptomoedas descentralizadas, como o Bitcoin, essas moedas seriam totalmente controladas por governos e instituições financeiras globais. Isso significaria, na visão dos críticos, um nível de vigilância e de controle sobre a vida das pessoas nunca antes visto. Imagine, por exemplo, que todo o seu dinheiro exista apenas em formato digital, registrado num sistema centralizado. Não haveria mais notas ou moedas físicas, apenas números que podem ser rastreados em tempo real. Nesse cenário, cada transação, cada gasto, cada transferência estaria registrado. E se por algum motivo o governo ou uma autoridade decidisse que você não deveria gastar seu dinheiro em determinada coisa, bastaria bloquear ou limitar seu acesso. Não é de hoje que se fala sobre esse tipo de controle. Muitos lembram que a China já possui um sistema semelhante com o yuan digital, integrado ao seu mecanismo de crédito social, que avalia e pontua os cidadãos de acordo com seu comportamento. Imagine, então, um sistema global inspirado nesse modelo,
onde a elite financeira teria a chave para literalmente desligar ou limitar sua vida econômica com um simples clique. Os defensores da teoria do reset apontam que os sinais já estão por toda parte. A queda de grandes bancos como o Silicon Valley Bank em 2023, a escalada das dívidas dos países mais ricos e até mesmo o incentivo cada vez maior ao uso de moedas digitais oficiais são vistos como parte de uma engrenagem muito maior. Alguns chegam a afirmar que crises de energia, alimentos e até guerras são utilizadas como ferramentas para acelerar a necessidade de uma nova ordem financeira. E o mais intrigante é que, de fato, líderes mundiais têm falado abertamente sobre a necessidade de uma transformação do sistema econômico. Frases ditas em fóruns internacionais sobre reconstruir melhor ou aproveitar as crises como oportunidades são interpretadas como pistas de que existe sim uma articulação planejada. Outro ponto que alimenta essa narrativa é a questão do endividamento global. Atualmente, a dívida pública mundial ultrapassa em muito o valor da economia real produzida todos os anos. Muitos especialistas dizem que esse modelo é insustentável e que, em algum momento, haverá uma quebra inevitável. E aqui entra a visão conspiratória. E se essa quebra não fosse apenas inevitável, mas intencional? E se os que controlam o sistema já soubessem disso e estivessem apenas preparando o terreno para dar o golpe final e impor o novo modelo? O curioso é que essa ideia de um reset financeiro não é nova. Ao longo da história, impérios inteiros ruíram por conta de crises econômicas e mudanças no sistema monetário. O Império Romano, por exemplo, sofreu colapsos internos quando começou a desvalorizar suas moedas, misturando metais de menor valor para sustentar gastos militares. Já na Idade Média, famílias de banqueiros italianos, como os Médici, controlavam a economia europeia através de empréstimos e manipulação de crédito. A grande diferença é que hoje vivemos num mundo hiperconectado. O que antes acontecia em séculos, agora pode acontecer em meses ou até semanas. Uma decisão tomada em Washington, Londres ou Pequim pode ter efeito imediato no preço dos alimentos, no valor da gasolina e no futuro de milhões de famílias em qualquer lugar do planeta. Para os mais céticos, toda essa ideia de reset financeiro não passa de uma paranoia, alimentada por desinformação e pelo medo natural que as pessoas têm da instabilidade econômica. Para eles, crises sempre existiram. E o que está acontecendo agora não é diferente de outros momentos da história. Já os que acreditam na teoria enxergam padrões claros e argumentam que a elite global tem usado crises como ferramentas de engenharia social e econômica. Há também uma camada espiritual ou mística em torno do assunto. Alguns conectam o reset a profecias apocalípticas descritas em textos religiosos, dizendo que a imposição de uma moeda digital global poderia se relacionar com a chamada marca da besta, mencionada no livro do Apocalipse. Para essas pessoas, não seria apenas uma questão econômica, mas um passo decisivo no avanço de um plano maior de controle espiritual e político. No Brasil, o tema também ganha força. Muitos lembram que o país passou por planos econômicos que literalmente zeraram o poder de compra das famílias, como o confisco da poupança no governo Collor. Isso alimenta o medo de que, em um cenário de reset global, países emergentes sejam ainda mais prejudicados. E não são poucos os que acreditam que riquezas nacionais, como o pré-sal ou as reservas minerais da Amazônia, poderiam ser usadas como moeda de troca ou penhor numa nova ordem financeira mundial. É interessante perceber como esse debate mistura fatos reais, históricos e verificáveis com interpretações conspiratórias. É verdade que o sistema financeiro mundial está sobrecarregado, que bancos centrais discutem moedas digitais e que elites globais se reúnem para discutir o futuro da economia. Mas também é verdade que, em muitos casos, essas reuniões e declarações acabam se tornando combustível para teorias que veem nesses movimentos não apenas uma resposta a problemas, mas uma manipulação proposital. No fim, a grande questão é: estamos diante de uma reestruturação inevitável do sistema, causada por erros acumulados ao longo de décadas, ou existe realmente um plano secreto para colapsar o mundo e reconstruí-lo de acordo com os interesses de uma minoria poderosa? Seja qual for a resposta, o fato é que a ideia de um reset financeiro global
já conquistou o imaginário popular. Ela aparece em fóruns da internet, em vídeos virais, em debates acadêmicos e até em conversas de bar. Isso porque mexe com aquilo que é mais íntimo e essencial para todos nós: a sobrevivência, a segurança e o futuro. O mundo está realmente mudando, e talvez nunca tenha sido tão difícil separar onde termina a realidade e onde começa a conspiração. Mas uma coisa é certa: quando se fala em dinheiro, poder e controle, a história nos mostra que nada acontece por acaso.